Oi gente, meu nome é Camila, meu grupo é composto por mim, Matheus e Isadora. Nós vamos falar sobre o Brasil Império, passando pelo período regencial até o início do Segundo Reinado. A história que vamos contar se inicia no ano de 1807, com a vinda da família real portuguesa para a colônia brasileira. É importante ressaltar que a corte portuguesa não veio por livre e espontânea vontade. Na verdade, foi uma tentativa de escapar da invasão de um homem com pouco mais de 1,5 m, Napoleão Bonaparte. Enquanto o novo Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves estava em constante mudança com suas ilustres reformas, Portugal enfrentava uma enorme crise econômica, marcada pela fome e miséria. Nesse contexto, surgiu a Revolução do Porto, que exigiu o retorno da corte portuguesa e o estabelecimento de Portugal como uma monarquia constitucional. Dom João VI, com medo de perder o trono, volta para Portugal e deixa seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente. No entanto, as cortes de Lisboa queriam recolonizar o Brasil e exigiam o retorno imediato do príncipe. Pressionado por políticos brasileiros, Dom Pedro finalmente decide continuar no Brasil e anuncia: "Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico." Porém, em agosto de 1822, enquanto viajava pela província de São Paulo, Dom Pedro recebe uma carta de José Bonifácio dizendo: "Senhor, o dado está lançado. De Portugal não temos a esperar senão escravidão e horrores." Assim decidido, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro grita: "Independência ou morte." Eu nada mais quero do governo de Lisboa, nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! Independência ou morte! Entretanto, mesmo se tornando um Estado independente, o novo império não ficou livre de conflitos. Logo no início, foi preciso enfrentar as revoltas dos fiéis à corte portuguesa e iniciaram os trabalhos da Assembleia Constituinte, que gerou enormes divergências acerca da primeira Constituição. Assim, surgiram duas tendências políticas. De um lado, o Partido Brasileiro, que era mais liberal e defendia um poder descentralizado, e do outro, o Partido Português, que defendia uma política centralizada e o poder na mão do imperador. Criou-se assim um projeto de Constituição denominado Constituição da Mandioca, em setembro de 1823. Tinha esse nome porque estabelecia o voto apenas a quem tivesse renda equivalente a 150 alqueires de mandioca. Vendo que teria seus poderes ameaçados, Dom Pedro dissolve a Assembleia e, em 24 de março de 1824, outorga a primeira Constituição do país, que determinava a unidade territorial, instituía o voto censitário e, lógico, garantia seus poderes. A dissolução da Assembleia e o estabelecimento da Carta de 1824, de caráter centralizador e conservador, logo gerou revoltas. Dentre elas, a Confederação do Equador, que ocorreu em Pernambuco com liderança de Frei Caneca. Os rebeldes queriam, além da independência da província, unir o Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, formando um governo republicano. Entretanto, a conspiração foi reprimida pelo governo. As revoltas e guerras separatistas, como a Guerra da Cisplatina em 1825, além dos altos gastos com indenizações a Portugal e Inglaterra pelo reconhecimento da independência, levaram ao desgaste do império. Além do desgaste ocasionado pelas revoltas internas e conflitos externos, é importante lembrar que a sucessão do trono de Portugal preocupava liberais brasileiros para uma possível recolonização do território. Esses fatores de conflitos fizeram com que, em 1831, Dom Pedro I abdicasse o trono. Este saiu do Brasil como imperador absolutista e foi aclamado em Lisboa por ser um governador liberal. Em seu lugar, Dom Pedro deixou seu filho de apenas 5 anos de idade, Dom Pedro de Alcântara. Como ainda era muito novo para governar, foi criada a Regência Trina, eleita pela Assembleia Geral. Criou-se também a Guarda Nacional, uma corporação paramilitar formada por todos os cidadãos ativos, com o objetivo de conter revoltas.
Em 1834, o ato adicional à Constituição estabeleceu a regência una, que determinava somente um regente escolhido por eleição. Além disso, foi dado mais autonomia às províncias. Agora podiam criar as próprias leis, desde que não interferissem na Constituição. Conforme previsto no ato adicional, foram realizadas eleições para a escolha do regente, e em 1835, o padre Antônio Feijó foi eleito. Durante seu governo aconteceram diversas revoltas. Em Salvador, a Sabinada e Revolta dos Malês, que eram revoltas escravas. No Pará, a Cabanagem, uma revolta popular extremamente violenta que tinha como objetivo a independência da região. No Maranhão e Piauí, a Balaiada, relacionada às condições de miséria e opressão a que a população pobre estava sujeita. Por fim, ocorreu a Guerra dos Farrapos, ou Farroupilha, no Rio Grande do Sul, que tinha como objetivo a insatisfação dos estancieiros gaúchos com a política fiscal do governo brasileiro. Essas revoltas geraram enormes críticas e insatisfação ao governo de Feijó. Além disso, sua oposição cresceu ainda mais quando se manifestou a favor do fim da escravidão. Diante de tudo isso, Feijó renunciou ao seu cargo em 1837. No lugar do padre, foi eleito Araújo Lima, do Partido Conservador. Sua ação mais significativa foi a lei interpretativa do ato adicional, que revogava as ideias liberais do ato adicional. Houve nesse período uma crescente valorização da figura de Dom Pedro II. Araújo Lima mandou espalhar retratos do jovem imperador pelas ruas do Rio de Janeiro. Visando reforçar o poder do Império, conter revoltas e parar o carro da Revolução, os liberais propuseram antecipar a maioridade de Dom Pedro II, na época com 14 anos de idade. Então, em 23 de julho de 1840, ele foi finalmente coroado imperador do Brasil. Assim inicia-se um período ilustre, marcado por uma política centralizadora e pela passividade das províncias. Dom Pedro II foi um dos maiores personagens da história brasileira, deixando uma bagagem histórica importantíssima para todos nós.